Você já imaginou ter tanto dinheiro que não soubesse mais o valor das coisas? O que faria para redescobrir o sentido real da vida? Para Eduardo Valory, dono de um império global de tecnologia avaliado em dezenas de bilhões, essa não era uma pergunta filosófica, mas um desespero real que o consumia todas as noites em seu penthouse de 3 andares em São Paulo. Ele tinha tudo: iates, jatos, ilhas particulares. Mas tinha também um vazio que nenhum bem material podia preencher. Até que uma ideia radical, perigosa e secreta começou a tomar forma em sua mente. E se ele abandonasse tudo, literalmente tudo, para viver como um mendigo, mas não por caridade, não para fazer doação? Era algo muito mais profundo, e eu preciso que você entenda a loucura desse plano desde o início. Eduardo não queria ser um milionário disfarçado, fazendo turismo da pobreza. Ele queria o desamparo total. Deixou para trás o relógio de $500 mil, as roupas sob medida, a identidade. Com a ajuda de um ator contratado para ensiná-lo a andar, falar e se portar como alguém que perdeu tudo, ele se transformou em seu Eduardo. Um homem de 52 anos, sujo, com cheiro de rua e um olhar perdido. O plano? Passar um mês nas ruas de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, longe dos holofotes, sobrevivendo apenas do que conseguisse pedir. O objetivo secreto? Ele jurou só revelar ao seu psicólogo e em uma gravação no final. Mas o que será que ele realmente buscava? Naquela tarde chuvosa de terça-feira, na praça principal de Cerro Frio, a fome já latejava no estômago de Eduardo havia 2 dias. Sua primeira tentativa de pedir uma moeda tinha sido um fracasso humilhante. As pessoas desviavam o olhar, apertavam o passo, algumas até cuspiam baixo ao passar. A riqueza extrema, ele descobriu na pele, não te prepara para a invisibilidade absoluta. Foi então que, cambaleando de fraqueza, ele se aproximou de um banco onde uma senhora mais velha, de vestido simples e chinelos, arrumava uns sacos de verduras. Ele estendeu a mão trêmula e sussurrou: "Uma ajuda, senhora, por favor." O que você acha que ela fez? Ignorou como todos? Chamou a polícia? A reação dela foi tão inesperada que deixou o bilionário, acostumado a comandar reuniões com chefes de Estado, completamente sem palavras. Ela olhou bem nos seus olhos. Não um olhar rápido de pena, mas um exame profundo, demorado. E então sorriu, um sorriso que não era de superioridade, mas de reconhecimento. "Tá com fome, meu filho?" A pergunta simples, feita com uma doçura que Eduardo não ouvia desde a morte da avó, décadas atrás, quebrou algo dentro dele. Ele só conseguiu acenar com a cabeça. "Então vem comigo," ela disse, pegando seus sacos e começando a andar, sem olhar para trás, para ver se ele a seguia. Era um convite, não uma ordem. Mas o que ela poderia querer de um mendigo sujo e maltrapilho? E o mais importante, o que Eduardo, em seu personagem, faria agora? Aceitaria seguir uma estranha para um lugar desconhecido? O risco era enorme, mas a curiosidade e uma fome que ia muito além da física falou mais alto. Ele seguiu, e essa decisão, aparentemente simples, iria desencadear uma série de eventos que mudaria para sempre a vida dos dois. Porque a senhora, Dona Mira, guardava segredos que nem mesmo a fortuna de Eduardo poderia comprar. E ele estava prestes a entrar em um mundo onde o dinheiro não tinha o menor valor. Mas isso foi só o começo. A casa de Dona Mira era uma surpresa após outra. Longe de ser uma casebre pobre, era uma construção simples, de tijolos à vista, mas imaculadamente limpa, cercada por um jardim explosivo de cores, cravos, rosas, ervas. O cheiro era de terra molhada e manjericão, um bálsamo para os sentidos entorpecidos de Eduardo, pela poluição e pelo medo da cidade grande. Ela o fez sentar em um banco na varanda. "Espera aí." Dentro de casa, ele ouviu o barulho de panelas, o chiar de um fogão a lenha.
Enquanto isso, seus olhos de empresário treinados para avaliar tudo, analisavam o local. Nada tinha valor material aparente, mas a harmonia, a paz do lugar, era palpável. Como uma mulher que claramente vivia com pouco conseguia emanar tanta plenitude? Ela trouxe um prato de barro fumegante, um caldo verde escuro com pedaços de mandioca, um ovo cozido e folhas que ele não reconheceu. Sopa de ora pro nobis, anunciou. Ajuda a afirmar o corpo e o espírito. Eduardo, cuja última refeição tinha sido um foie gras servido em uma folha de ouro comestível em Paris, jamais imaginaria que um simples caldo em uma tigela de barro poderia ser a coisa mais deliciosa e reconfortante que já provou. Ele comeu em silêncio, quase chorando, enquanto Mira observava, remendando tranquilamente uma blusa velha. Ela não fazia perguntas. Não queria saber de onde ele veio, por que estava ali, o que tinha feito da vida. Aquele silêncio acolhedor era mais perturbador do que qualquer interrogatório, porque ela confiava tanto em um desconhecido. Após a refeição, veio o convite que gelou o sangue de Eduardo, apesar do caldo quente. A noite está caindo e chuva vem vindo aí. Vai ficar complicado na rua. Fica aqui hoje. O quarto do fundo está vazio. Ficar? Dormir sob o mesmo teto? O bilionário calculou os riscos num piscar de olhos. E se ela descobrisse quem ele era? E se fosse uma armadilha? Mas os olhos de Mira não tinham armadilhas, só uma serenidade inquebrantável. Ele aceitou com um nodo de gratidão e desconfiança na garganta. O quarto era minúsculo, com uma cama de madeira, um colchão de palha e um crucifixo na parede. Ao deitar, exausto, Eduardo teve um pensamento que o assustou. Pela primeira vez em anos, ele não tomou remédio para dormir. Mas o que aconteceria se ele falasse durante o sono? Se soltasse alguma palavra em inglês ou mencionasse algo de sua vida real? Na manhã seguinte, o despertador foi o canto de um galo. Ao sair do quarto, viu Mira já de pé, ordenhando uma vaquinha magra no quintal. Bom dia, dormiu bem? A naturalidade com que ela o tratava, como se fosse um parente distante em visita, era desconcertante. Ele ofereceu ajuda, movido por um impulso genuíno e também por seu treinamento de sempre extrair eficiência de qualquer situação. Ela aceitou, colocando-o para recolher ovos e regar as hortaliças. As mãos que antes fechavam contratos de fusão multimilionários agora tremiam ao colher um tomate maduro. A tarefa era mundana, mas exigia uma atenção que silenciava a cacofonia mental de Eduardo. Foi durante essa rotina, no terceiro dia, que ele percebeu o primeiro grande mistério. Mira recebia visitas. Não muitas, mas sempre pessoas com um ar ansioso, carregando pequenos embrulhos, um pacote de açúcar, uma garrafa de café. Elas entravam, ficavam um tempo conversando baixo na sala e saíam com o rosto mais leve, levando consigo um pequeno saquinho de ervas. Eduardo, fingindo estar arrumando a lenha do lado de fora, ouviu fragmentos. A dor nas costas sumiu, dona Mira. Aquele chá para a ansiedade da minha filha. Obrigada. Uma bruxa? Uma curandeira? Ele, o sumo sacerdote da tecnologia e da ciência, estava sendo abrigado por uma mulher que praticava medicina alternativa em um interior esquecido? O choque foi profundo. Mas o que explicava a fila silenciosa de pessoas que buscavam seus conselhos? Seriam apenas placebos para mentes simples? A curiosidade profissional de Eduardo, aquela que o levou a construir seu império, foi aguçada. Ele começou a observar Mira como um projeto. Anotava mentalmente seus hábitos, as plantas que ela colhia ao entardecer, as palavras calmantes que dizia. Um dia, viu ela enterrar algo estranho no jardim, às escondidas, à luz do crepúsculo. Era um pequeno frasco de vidro, com um líquido escuro e algo enrolado dentro, parecendo um papel. Um ritual. Superstição. A mente lógica de Eduardo se rebelou, mas outra parte mais profunda sentiu um frio na espinha.
Que segredos aquela mulher pacata e gentil estava enterrando em seu próprio quintal? E se aquilo fosse algo perigoso? Ele estava se arriscando ao ficar ali? A tensão entre o desejo de fugir e a necessidade de descobrir a verdade sobre Mira começou a consumir Eduardo. Ele tinha o poder, com um telefonema, de ter a casa toda investigada, a vida daquela mulher revirada. Mas algo o impedia. Talvez fosse a lembrança da sopa quente ou o som tranquilo de sua voz cantarolando ao lavar a louça. Ele decidiu ir mais fundo, mas sem seus recursos bilionários. Decidiu usar apenas sua observação. Foi então que, ajudando a limpar o sótão, ele encontrou uma velha caixa de madeira embaixo de algumas telhas. Dentro não havia poções nem objetos estranhos. Havia fotografias antigas, desbotadas, e uma pilha de cartas amarradas com uma fita. As fotos mostravam uma Mira muito mais jovem, ao lado de um homem de terno, em lugares que pareciam internacionais, um aeroporto, e uma das cartas tinha um carimbo de Genebra. O que uma camponesa mineira tinha a ver com a Suíça? Quem era realmente Dona Mira? O que você faria nessa situação? Abriria as cartas e descobriria a verdade ou respeitaria a privacidade da mulher que lhe deu abrigo sem pedir nada em troca? Átio 3. Escalada curiosa. 8S. 18S. 1. 800 palavras. Eduardo não abriu as cartas. O conflito foi brutal. O CEO dentro dele gritava que a informação era o ativo mais valioso, que ali poderia haver uma fraude, uma farsa que explicava tudo. Mas o seu Eduardo, o homem que tinha comido sopa de ora pro nobis com as mãos trêmulas de fome, venceu. Colocou a caixa de volta exatamente como encontrou. O respeito por Mira tinha se tornado uma força mais poderosa do que sua curiosidade doentia. Mas o mistério agora tinha um nome. Ele Genebra. não conseguiria esquecer. Como conciliar a imagem daquela mulher de pés no chão, de mãos calejadas pela enxada, com selos postais europeus? Os dias se transformaram em uma rotina bucólica e transformadora. Eduardo acordava com o galo, trabalhava na roça, aprendia os nomes das plantas com Mira. Isso aqui é alecrim para a memória, esta é a calêndula, cura a pele. Ele, que comandava algoritmos de inteligência artificial, agora aprendia a sabedoria ancestral da Terra. A farsa começou a pesar. Cada gesto bondoso de Mira era uma facada em sua consciência. Ele estava mentindo para talvez a pessoa mais autêntica que já conhecera. Uma noite, durante o jantar de pão caseiro e queijo Minas, ele quase confessou. As palavras, Dona Mira, eu preciso te contar uma coisa, quase saíram. Mas naquele exato momento, ela olhou para ele com uma expressão tão penetrante que ele travou. Era como se ela soubesse. Mas o que ela poderia saber? Como? O primeiro ponto de virada veio de forma violenta. 2 homens em uma moto, claramente bêbados, pararam na frente da casa numa noite de sexta-feira. Começaram a gritar, chamando Mira de bruxa velha e acusando-a de ter feito trabalho para a esposa de um deles. Você enfeitiçou minha mulher, sua velha maluca, berrava o mais agressivo, brandindo um pedaço de pau. Eduardo imediatamente entrou em modo executivo. Seu primeiro impulso foi pegar o celular secreto que tinha escondido no forro da mochila e chamar seu chefe de segurança, que poderia ter ali uma equipe em minutos. Mas fazer isso seria o fim do personagem. Em vez disso, algo primal tomou conta. Ele, que tinha treinamento em defesa pessoal de alto nível, se posicionou na porta, parecendo maior do que era, mesmo com as roupas velhas. Vão embora, disse, com uma voz que não era a do mendigo Eduardo, mas a do CEO Eduardo Valory. A voz de comando que fazia diretores tremerem. Os homens hesitaram, surpresos pela postura firme daquele mendigo. Foi Mira quem agiu. Ela saiu de dentro de casa, calmamente, com um pequeno borrifador de plantas na mão. Não precisa disso, meu filho,
disse a Eduardo, com uma suavidade que contrastava absurdamente com a cena. Ela borrifou um pouco de água na direção dos homens. Vão para casa. A raiva de vocês é com vocês mesmos. Não comigo, nem com ninguém. Acalmem seus corações. O gesto foi tão absurdo, tão desprovido de medo, que os deixou confusos. Um deles resmungou um palavrão e deram partida na moto indo embora. Eduardo ficou pasmo. O que havia acabado de acontecer? Fora sua autoridade ou a estranha calma de Mira que os afastou? E por que ela não parecia nem um pouco assustada, como se aquilo fosse comum? Na manhã seguinte, sem mencionar o incidente, Mira pediu que Eduardo a acompanhasse em uma caminhada até uma parte mais afastada da propriedade, perto de um riacho. Preciso colher umas raízes especiais. É longe e é bom ter companhia. Era a primeira vez que ela explicitamente pedia sua companhia para algo além das tarefas domésticas. Ele sentiu que era um teste, ou talvez uma revelação. A trilha era íngreme e Mira, apesar da idade, subia com a agilidade de uma cabra. No local, ela começou a cavar com cuidado ao redor de uma planta de folhas largas. Enquanto isso, começou a falar, como se conversasse consigo mesma. O mundo lá fora. Ele vem de uma coisa muito estranha, meu filho. Vem de a ideia de que você precisa ter para ser. Precisa parecer para poder pertencer. É uma doença do espírito. Eduardo ficou mudo. Ela estava descrevendo, com palavras simples, a vida que ele levava. Era uma coincidência? Foi então que ela desenterrou a raiz, uma coisa feia e nodosa, e olhou para ele. Essa aqui é a raiz da verdade. Amarga pra caramba, mas limpa o que está intoxicado por dentro. Só funciona se quem toma estiver pronto para encarar o próprio reflexo. Ela segurou a raiz na direção dele como uma oferta. Você acha que as pessoas estão prontas para tomar a raiz da verdade, Eduardo? O nome. Ela disse Eduardo. Não o seu Eduardo que ela sempre usara, mas Eduardo. Puro, simples. O mundo parou. O riacho parou de correr, os pássaros silenciaram. Como ela sabia? Quando ela descobrira, o bilionário sentiu suas pernas amolecerem. Ele estava completamente exposto. Mas o que ela faria agora? E o que significava aquela raiz da verdade? Era um aviso, uma ameaça velada? Comenta aí embaixo o que você acha que aconteceu nesse momento. Eduardo engoliu seco. A máscara havia caído. Ele não podia mais fingir. Dona Mira, como? Ela apenas sacudiu a cabeça, um sorriso triste nos lábios. Desde o primeiro dia, meu filho, você tem as mãos de quem nunca trabalhou pesado de verdade. Os pés, mesmo sujos, são macios. E os olhos são de um homem que carrega um mundo nas costas, não uma mochila vazia. A simplicidade da observação foi devastadora. Enquanto ele brincava de ser mendigo, ela, com sua sabedoria silenciosa, já tinha feito o diagnóstico completo. Mas por que então ela o acolheu? Por que o alimentou, deu-lhe abrigo, tratou-o com tanta bondade? Qual era o jogo dela? Eu te acolhi, ela continuou, guardando a raiz em uma sacola de pano, porque vi que sua fome era real. Não era de comida, era de sentido. E essa fome é a pior de todas. Ela começou a descer a trilha de volta e ele a seguiu atordoado como um cachorro repreendido. E também porque, ela disse sem virar o rosto, há muito tempo eu também fingi ser o que não era. Por muito mais tempo do que você. A revelação foi um soco no estômago. Eduardo não esperava por isso. O que ela quis dizer? Que personagem Mira tinha interpretado? A viúva pobre da roça? E se não era essa a verdade, quem ela era? A conexão com as fotos e cartas de Genebra voltou com força total. As peças começavam a se mover, mas o quebra-cabeça era maior e mais complexo do que ele imaginava. De volta à casa, o clima mudou. A mentira tinha evaporado, mas uma tensão nova tomou seu lugar. Eduardo se sentia nu, vulnerável de uma forma que a pobreza forjada não havia conseguido. Naquela noite, ele não aguentou.
Enquanto Mira rezava seu texto na varanda, ele se aproximou. Dona Mira, eu sou Eduardo Valori. Eu tenho muito dinheiro. Eu vim aqui como um experimento. Eu peço desculpas. As palavras saíram tortas, infantis. Ela terminou uma Ave-Maria, fez o sinal da cruz e olhou para ele. Não havia raiva. Não havia surpresa. Havia pena. Eu sei quem você é, Eduardo. Li sobre você na revista que veio enrolada no Peixe na Feira há algumas semanas. O homem mais rico do país sumiu. A naturalidade com que ela disse isso foi o mais chocante de tudo. Ela sabia a identidade dele, sabia do desaparecimento que era manchete nacional e, mesmo assim, o tratou como um filho perdido. Por quê? O que ela ganhava com isso? Ou a pergunta certa era, o que ela não ganhava? Este foi o segundo grande ponto de virada. A dinâmica de poder virou de cabeça para baixo. O bilionário, acostumado a controlar tudo, era agora o discípulo perdido, e a camponesa pobre era a detentora de um conhecimento que ele não podia comprar. Ele implorou para saber mais sobre ela, sobre Genebra, sobre o passado. Mira hesitou, olhando para as estrelas. Algumas histórias são como vinhos fortes. Se abertas na hora errada, embriagam e cegam. A sua história com o dinheiro ainda está muito viva, muito aberta. Você precisa fechá-la primeiro. O que ela queria dizer com fechar a história com o dinheiro? Como se faz isso? Eduardo estava mais perplexo do que no dia em que perdeu seu primeiro milhão na bolsa. Nos dias que se seguiram, Mira começou a dar a ele tarefas que não faziam sentido algum para sua mente lógica. Ela o mandou sentar debaixo de uma gameleira antiga por 1 hora, sem fazer nada, apenas ouvindo a árvore. Mandou ele regar as plantas da horta. À meia-noite, sob o luar. A lua cheia é boa para o crescimento, ela dizia. Para Eduardo, aquilo era superstição pura. Mas uma parte minúscula e crescente dentro dele começou a estranhamente gostar. A quietude, a falta de objetivo mensurável por KPIs, a conexão com algo maior que um gráfico de lucros. Ele estava sendo desprogramado. E o pior, ou melhor, estava gostando. Mas até quando isso duraria? E qual era o verdadeiro objetivo de Mira ao submetê-lo a esses rituais aparentemente absurdos? Seria uma lavagem cerebral? Ou um tratamento? O terceiro ponto de virada explodiu de fora para dentro. Uma caminhonete cara, levantando poeira, parou no portão. 2 homens de terno desceram, e junto com eles, uma repórter com uma câmera. Eram jornalistas de um programa de TV sensacionalista, seguindo uma pista anônima sobre o paradeiro do bilionário desaparecido. Dona Mira, é verdade que o senhor Eduardo Valori está aqui? Recebemos uma denúncia, gritou a repórter, enquanto o cinegrafista filmava a casa simples. Eduardo, que estava lavando roupas no tanque no fundo, congelou. Seu coração disparou. Era o fim. A farsa iria se tornar um escândalo internacional. Mira seria invadida, sua paz destruída. A culpa foi avassaladora. Mas o que Mira faria? Ela o entregaria para ganhar fama? Cobraria uma recompensa? Ou protegeria o homem que a enganou? Mira saiu da casa secando as mãos no avental. Ela olhou para a repórter, para a câmera e depois por um segundo fugaz, para onde Eduardo estava escondido. Seu rosto era uma máscara de serenidade. Boa tarde, disse ela com educação. Aqui só tem eu e um primo distante que veio me ajudar. Não conheço esse senhor que vocês estão procurando. Deve ser confusão. A repórter insistiu, mostrando uma foto de Eduardo no telão de um shopping. Tem certeza? Ele pode estar disfarçado. Mira deu uma risada baixa, genuína. Minha filha, gente rica disfarçada de pobre só existe em novela das 8. Na vida real, pobre que se disfarça de rico, até vai. O contrário, nunca vi. A lógica era tão popular, tão terrena, que deixou a repórter sem resposta. Os homens reviraram os olhos, acreditando ter seguido uma pista falsa. Em 5 minutos, foram embora. Mira havia mentido por ele.
com uma facilidade e uma frieza que surpreenderam Eduardo. Por quê? O que ela estava protegendo? A ele? Ou o segredo que eles agora compartilhavam? A pergunta que ficou queimando na mente de Eduardo era: quem fez aquela denúncia anônima? Alguém o tinha seguido? Ou será que a própria Mira? Não, impossível. Mas era. A invasão jornalística foi um divisor de águas. A confiança frágil entre eles agora tinha o cimento de um segredo compartilhado. Eduardo, imensamente grato e consumido pela culpa, decidiu que era hora de recompensar Mira de uma forma que não a ofendesse. Ele pensou cuidadosamente. Dinheiro era óbvio e errado. Ele queria algo que tocasse o coração dela. Lembrou-se das fotos de Genebra. Talvez ela tivesse um passado ligado àquela cidade, uma saudade. Ele, com seus recursos, poderia levá-la para visitar a Suíça, dar-lhe uma viagem dos sonhos. Foi com esse plano na mente que ele se sentou com ela após o jantar. Dona Mira, começou ele nervoso, eu lhe devo mais do que posso pagar. Você me salvou de várias formas, e eu sei. Eu vi algumas coisas, fotografias antigas, de Genebra. Se há um lugar no mundo que você gostaria de revisitar, qualquer coisa, eu posso tornar realidade. Ele esperou uma reação emocional. Lágrimas, surpresa, talvez alegria. O que ele viu foi diferente. Mira ficou séria, muito séria. Ela pousou o bule de chá que segurava. Genebra, repetiu ela, o nome soando estranho em sua boca com sotaque mineiro. Então você viu a caixa. Era uma afirmação, não uma pergunta. Eduardo corou, admitindo que tinha visto, mas não lido nada. Ela acenou com a cabeça, pensativa. Genebra não é uma saudade, Eduardo. É uma cicatriz. E então ela começou a contar. E não foi a história que Eduardo esperava. Ele imaginou uma empregada que viajou com patrões ricos, talvez uma enfermeira. Mira falou de salões dourados, conferências internacionais, discursos para líderes mundiais. Ela falou de tratados, de protocolos, de reuniões em corredores de mármore. Seu nome, ela revelou, não era Mira, era Miriam. Miriam de Albuquerque, uma das mais brilhantes diplomatas brasileiras da sua geração, especialista em relações internacionais e desarmamento químico. Eduardo ficou petrificado. Sua mente não conseguia processar. A camponesa que fazia chá de boldo e enterrava frascos no quintal. Era uma ex-diplomata de alto escalão que havia negociado com potências mundiais? Como? Por quê? Eu era como você, ela disse. A voz dela agora diferente, mais firme, com um sotaque polido quase imperceptível sob o mineiro. Acreditava que o mundo se movia por acordos, por poder, por lógica, que a solução estava nas mãos dos que comandavam. Trabalhei 20 anos nisso. Até o dia em que um dos tratados que ajudei a costurar falhou. Ela fez uma pausa longa, seus olhos vidrados em um passado distante. Substâncias que deveriam ser destruídas foram desviadas para um conflito pequeno, em um lugar que ninguém dava atenção. Uma escola foi atingida. A voz dela falhou. 53 crianças, e eu tinha um filho da idade deles na época. Eduardo sentiu o chão desaparecer. A dimensão da tragédia, do peso que aquela mulher carregava, era incomensurável. Eu desabei, ela continuou. A carreira, o casamento, a sanidade, tudo. A terapia não curava a certeza de que minha inteligência tinha servido para aquela morte. Então eu fugi. Vendi o que tinha. Mudei meu nome, vim para esta terra que era da minha avó. Aprendi com as rezadeiras da região, com as parteiras, com as plantas. Aprendi que a verdadeira cura e a verdadeira diplomacia não acontece em salões. Acontece no olho, na sopa dada a um estranho, no chá que acalma um coração ansioso. Aprendi a consertar em pequena escala, porque em grande escala eu só tinha visto desmontar. A revelação era colossal. Eduardo estava diante de um espelho brutal. Ele buscava sentido para sua riqueza vazia. Ela havia fugido do sentido torturante de seu poder intelectual mal empregado.
Ela era a versão feminina, mais velha e infinitamente mais sábia do que ele poderia se tornar. O falso clímax aqui é que Eduardo e nós pensamos que o grande mistério era sobre Mira. E era. Mas a revelação não era o final. Era apenas a chave para o final real. Porque ao contar sua história, Mira olhou para ele e disse: "E você, Eduardo? Quando vai parar de brincar com seu disfarce de mendigo e usar o disfarce muito pior que você veste todos os dias?" Que disfarce seria esse? O de bilionário? O que ela estava insinuando? Que a vida de magnata dele era uma farsa maior do que a do mendigo. E agora, sabendo quem ela era, o que ele faria com essa informação? A cura que ela encontrou servia para ele? Ou o destino dele era repetir o ciclo dela, mas com o dinheiro como arma? A resposta estava prestes a chegar, mas de uma forma que nenhum de nós poderia prever. Eduardo não levou Mira para Genebra. Ele ficou mais uma semana em silêncio, digerindo. No último dia, ele se despediu. "O que eu faço agora, Dona Miriam?" perguntou, usando seu verdadeiro nome pela primeira e última vez. Ela sorriu, a camponesa de volta ao rosto. "Você já sabe, a raiz da verdade é amarga, mas você já começou a mastigar. Agora vá, e não volte aqui para mim, volte para você." Eduardo partiu. Anos depois, o Império Valory não era mais o mesmo. Ele criou a Fundação Mira, que não doa dinheiro, mas conecta saberes tradicionais, como o dela a comunidades carentes, em pequena escala, olho no olho. O bilionário não se tornou mendigo, nem santo. Tornou-se uma ponte. E tudo porque uma ex-diplomata, fazendo-se de camponesa, lembrou a um homem que fingia ser mendigo, que a maior farsa é viver uma vida que não é sua. A pergunta que fica para você é: qual disfarce você está vestindo hoje? Comenta aí. E se essa história te fez refletir, deixa o like, compartilha com quem precisa ouvir isso e se inscreve no canal para mais jornadas como essa. A busca por sentido é a única riqueza real. O resto é disfarce. E agora vem a parte mais difícil para mim. Criar esse tipo de conteúdo exige muito tempo de pesquisa, roteiro, gravação e edição. Eu faço isso porque acredito que esse conhecimento pode transformar vidas, assim como transformou a minha. Mas a única forma de continuar trazendo esses ensinamentos é com o seu apoio. Eu tenho uma meta: chegar aos 1000 inscritos para que esse canal cresça e impacte cada vez mais pessoas. Então, se esse vídeo agregou valor para você, me ajuda de 3 formas. 1. Inscreva-se no canal agora, se ainda não é inscrito. 2. Deixe seu like. Isso mostra para o YouTube que o conteúdo é relevante. 3. Compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Você levou alguns minutos assistindo. Eu levei dias criando. Mas juntos a gente pode levar essa transformação para milhares de pessoas. Conta comigo, gratidão por estar aqui. Até o próximo vídeo.